Ele disse que seria antissistema e iria combater tudo que está errado. Só que hoje ele não é um cara vendido ao sistema, o senhor não? Não, você sabe por que ele não foi valorizado? Você sabe por quê? Só porque ele não fez divisão de ministério, ele não presenteou ninguém. Não fez, cara. Ciro Nogueira, Flávio Arruda. Depois no final, mas não presenteou ninguém em função de dinheiro, entendeu? Se ele tivesse negociado bem no início, estava todo mundo beijando os pés dele. Então você vê, então o pessoal está acostumado, bicho, a ficar na política para ganhar dinheiro, para levar vantagem. Então, pô, o problema do Brasil é isso aí. Eu acho que tem. Mas o senhor não acha que ele mente quando diz que acabou com o toma lá da cá? Continua havendo toma lá da cá. O problema é que você não trabalha sozinho. Se você botar alguém, aí já passa a ser toma lá da cá. Não é. O que a Flávia Arruda fez aí? Que foi do tomar lá da cá? Nada, pô. Ela não fez nada disso. Ela ganhou um cargo no governo, ganhou um cargo, mas ele tinha ela que é botar inexpressiva. Alguém. Pois é. Ela entrou na política em 2018, tendo só o nome de um corrupto para ser eleito, que é o do Arruda. É a única coisa que levou ela à política. Aí o que levaria ela para o governo Bolsonaro, que disse que só indicaria gente técnica para os ministérios? Nada, porque ela não é técnica de nada. Mas ele colocou ela lá porque ela é de centrão e ele fez tomar lá da cá. Tipo, eu quero apoio no governo. O que vocês precisam de mim? Eu preciso de um cargo de ministro aqui para alguém meu. Aí o Bolsonaro, tá bom. Aí mandaram a Flávia Arruda para ele. Foi isso. Eu acho que ele fez um trabalho muito bom e é uma pena. Se a gente perder isso aí, nós vamos virar Argentina. Eu acho que tanto o Lula quanto o Bolsonaro são bem ruins pra gente hoje. Não. Tipo, o Lula a gente já viu, a gente sabe do histórico de corrupto dele, de condenado, um ex-presidiário, como o Bolsonaro chama, e ele é mesmo. Só que, na minha opinião, o Bolsonaro é um futuro presidiário, cara. Todas as ações dele indicam ali que ele comete crimes no governo dele e que ele vai ser preso muito provavelmente. Não vai não, cara. E principalmente, a questão mais grave é ele ter traído a nossa confiança, na minha opinião. Vocês ainda querem acreditar que ele tá indo no sentido. Mas pra quem, tipo, abre um pouquinho os olhos pra verdade, assim, a gente vê que ele traiu tudo. Não, eu acho que o problema é o seguinte, tem muita gente que não tá bem informado sobre isso, aí vai pela onda das propagandas negativas, quer dizer, o pessoal tenta deturpar, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Então é preciso que a gente analise a coisa de uma forma mais discreta, porque o governo tentou fazer tudo do bom e do melhor para favorecer o Brasil, para favorecer a população. Tanto é que ele está aí com apoio popular violento em tudo que é lugar do mundo. Você pode ver, olha, aqui o 7 de setembro foi um exemplo. Ele não fez média política ali. Ele fez uma festa que é popular. Todos os políticos podiam ter ido ali. Mas ele fez maior comício lá. Não fez comício não. Ele é o presidente da República. Ele bradou e broxava lá ainda, né, meu? Aquele termo não tem nada a ver com sexo. Ele usou aquele termo. Não tem não, cara. Você gritou lá também, broxava eu não, cara, mas é o tipo da coisa que o pessoal macho gritando pro outro macho lá. O pessoal levou logo pro lado errado, né? Quer dizer, não tem nada a ver. Mas vamos esperar. Eu acho que o Brasil não pode ser vendido para a China e cair num caos desse aí. A maior decepção para a gente, vai ser uma frustração para um país maravilhoso como o nosso, ser influenciado e sofrer com o comunismo. Acho que não é por aí. Mas independente nenhum país do mundo onde o comunismo foi implantado, você vê as pessoas satisfeitas e vivendo bem. Esse pessoal que fala aí que é comunista, fala, mas ele não passa as férias lá. Eles vão para Paris, eles vão... Isso entendeu? É verdade. Então é preciso a gente analisar esse lado. No lado. Por exemplo, comunista o Lula, em vez de fazer uma propaganda a favor do governo, com projetos de governo, não. Ele faz só ameaças. Ele falou que se ele assumir, a primeira coisa que ele vai fazer é botar a China aqui dentro. E a China não aceita corrupção e nem oposição. Ele desconhece isso, eu acho. Porque você vê que agora mesmo teve um ministro da China que se envolveu com a corrupção, 17 milhões, e foi processado e condenado à pena de morte. Aí para quebrar o galho dele, como ele era primário, o pessoal pegou e deixou ele em prisão perpétua. Você não viu esse documento? Vi não, cara. Pois saiu agora. Agora aqui no Brasil... Mas a gente sabe que o comunismo é assim mesmo. Eles são radicais, eles não aceitam. Lá não tem oposição, ninguém faz crítica ao governo, a oposição ao governo senão vai morto. Mas eu acho o cara assim, quer implantar isso aqui no que Brasil. A gente tem que ser contra todo tipo de ditadura e de autoritarismo, tanto a comunista como a dita de direita com golpe militar também. Então eu acho que seria bom a gente rever esse posicionamento aí do senhor de intervenção militar. Isso não é comum, por exemplo, a gente tem que cobrar o Bolsonaro quando ele não articula CPI lava-toga lá no Senado. O senhor lembra que você tentou em 2019? Faltou uma assinatura. O senhor sabe lembra quem que votou contra? O próprio filho dele, o Flávio Bolsonaro, votou contra porque ele queria foro privilegiado e o Gilmar Mendes deu pra ele depois. Então era só o Bolsonaro com o próprio filho ali articular, cara, vota isso daí, vamos pegar aqueles caras lá. Se ele tivesse comprometido com mudar o STF de verdade, se faria isso. Agora que se colocou muito cara do PL lá no Senado mesmo, talvez seja a maior bancada. Vamos ver se ele vai tentar. Se ele não tentar, o senhor vai cobrar? Tem que cobrar. A gente tem que cobrar essas questões. Ele tem 2 nomes
nomes para indicar de novo agora, se ele for reeleito aí pouco, pro STF. Cara, ele colocou 2 nomes ruins lá, Cássio Nunes e André Mendonça, convenhamos, né? Mas ele tem pouco tempo de governo se ele perder isso aí, entendeu? Aí como é que ele vai colocar 2 pessoas mais ali? Não acrescenta muita coisa, não. O Lula, quando entrou, colocou todos os ministros ali, todos do STF, e depois colocou mais de 28 naquele STE lá, no Tribunal Eleitoral, entendeu? Mas então é muito diferente a situação. Então assim, ele trabalhou com os amigos. O Bolsonaro não, o Bolsonaro ficou o tempo todo sendo bombardeado pelo inimigo. Quer dizer, então isso aí que a gente nota que deu esse problema sério para o Brasil, porque o cara pode fazer o que fizer, ele está sendo criticado, ele está sendo humilhado, quer dizer, ridicularismo em todos os aspectos. Tentaram de todo jeito. Até a pesquisa, aquela entrevista da Globo, a primeira, o Bonner preparou as perguntas para fazer para o Lula poder responder. Gente, é um negócio muito ruim, as pessoas percebem, não adianta você pegar e tentar maquiar um negócio quando todo mundo está vendo. Quando foi essa outra agora, que ele não teve o pessoal bombardeando o Lula, ficou ridículo aquilo ali. Mas ele também não tem projeto de governo, o negócio dele é só vingança. Se ele voltar aí, ele vai ferrar esse pessoal todo que prejudicou. O Moro mesmo, que graças a Deus foi eleito agora, mas vai ser um cara que se ferrar com isso aí. Tipo, o Moro, por exemplo, foi um cara que eu apanhei horrores por defender aqui quando ele representava uma terceira via. Era o cara que eu ia votar ali. O erro dele foi trair o Bolsonaro. Aí, ó, eu sabia, cara. Não, agora eu sou contra o Moro. Ele usou fundo eleitoral e agora tá vendido pro Bolsonaro de novo aí, sendo que ele saiu denunciando que o governo Bolsonaro estava entregando ali, mexendo na Polícia Federal, se entregando pra corrupção. Ele foi envolvido com alguém. Agora vocês já são humoristas de novo, né? Ele tentou fazer uma jogada para favorecer algum amigo dele dentro da Polícia Federal e se lascou. Pelo amor de Deus, aquilo ali foi jogada, cara. Vamos concordar que o Bolsonaro mexe na Polícia Federal para proteger o filho mesmo. Não, ele no cargo que ele estava, o Moro, ele não podia ficar escondendo nada dentro da Polícia Federal. E ele tinha que conversar com o presidente que indicou, isso é cargo de confiança. Como é que você é cargo de confiança e você não fala o que está acontecendo? Não, mas ser delegado na Polícia Federal e tal, é ruim quando o presidente, que é o chefe máximo ali, fica trocando, né? Por exemplo, quando o delegado ali chega na investigação, algum amigo seu, um filho seu, parente, esse tipo de coisa. Por exemplo, se o Lula fizer isso, a gente vai bater, não vai? Não sei se mas não tem força. A população numa hora dessa não tem força. O cara faz e nem tem resposta. É igual o Bonner perguntou para ele assim, mas presidente, falando com o candidato, com o Lula, se diante do escândalo que houve aí no seu governo, de corrupção, todo esse distúrbio que ocorreram nos 13, 14 anos do PT, agora o senhor promete que isso aí vai mudar ou vai continuar? Só o problema da corrupção é só a gente não deixar divulgar. Pô, o cara tá assumindo, cara. Não, mas então ficou assim, ficou esquisito. Você não viu esse negócio? Não, o Lula nisso daí eu até acho que ele tá sendo cara de pau de falar, você por exemplo, que ele vai divulgar, vai dar publicidade. Ele tá em campanha, jamais ele poderia falar isso. Embora muitas vezes ele fala assim, ó, na campanha a gente tem que fazer tudo do bom e do melhor, falar bonito, que é pra impressionar. Mas depois a gente muda o jogo. É outra coisa que ele não poderia falar nunca. Quer dizer, o cara tem que ser mais realista e ser fiel com a população, porque é isso aí que prejudica. O cara não pode chegar e falar que vou falar uma coisa, eu falo uma coisa na campanha, prometendo mundos e fundos, e depois eu nego tudo e vou pro lado diferente, quer dizer... Mas esse não é o Bolsonaro? Não, cara, ele não prometeu pra gente, tipo, as coisas que a gente mais queria e não traiu tudo isso? Ele não fez nada de traição. Me mostra... Eu vou mostrar pro senhor aqui, de uma forma geral e resumida, muitas coisas ruins que ele fez. No primeiro ano de governo dele, ele já começou ali com orçamento secreto. O orçamento secreto é a legalização do mensalão, que é o maior escândalo de corrupção do mundo todo. Ele legalizou com orçamento secreto. Agora a gente tem na própria lei a possibilidade de se fazer isso aí. Começou com 16 bilhões, agora está em 22 bilhões. Aí ele fica com esse papinho aí de que vetou, mas é mentira. Todo ano ele aprova esse orçamento aí que está lá previsto, o orçamento secreto. Ele colocou o Augusto Aras lá na PGR, um cara que hoje o Lula diz que provavelmente vai manter, porque ele é petista. A gente sabe que ele é amigo do Zé Disseu, já deu festa para ele lá. O próprio STF, ele desarticulou a CPI Lava Toga para dar foro privilegiado pro Flávio Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro conseguiu do Gilmar Mendes, cara. Ele jantou com o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. Quando o Dias Toffoli era presidente lá do STF, o senhor lembra que ele instaurou aquele inquérito das fake news, que é um absurdo?
o Bolsonaro tava jantando com o cara, em vez dele bater, dele criticar, dele tentar articular a CPI Lava Toga, ele tá fazendo isso. Aí colocou o Cássio Nunes, que é a indicação do Ciro Nogueira. E só para começar nos primeiros anos de mandato ali, 2019, início de 20. Aí depois começa com a pandemia, as questões que a gente conversou aqui. Aí em 2020 ele se entregou totalmente pro Centrão, cara. Colocou o Ciro Nogueira no governo. Ciro Nogueira votou no Haddad em 2018 e disse que o Lula foi o maior presidente do país. Foda. É difícil esses negócios. Agora você vê o meio político, cara, ele gira e volta os mesmos cabeças. Você vê o cara mudar de lado só para se promover. Que ia romper com isso, né? Não, ele tentou de todo jeito. O problema é que ele só recebe atacadas, né? Você vê quantas vezes de bombardeado esse cara já levou no governo. Eu não sei nem como ele tá inteiro aí. Porque é difícil, cara. Você não contar com o apoio de ninguém. Você vê, a própria cúpula do Supremo era para estar toda aliada a ele, não fazendo jogo sujo, tentando derrubar, tentando prejudicar, porque isso aí eles fazem parte do primeiro escalão. Se você se une, você tem um poder, e não tem esse poder, quer dizer, pensa bem, você está pilotando um avião e está o copiloto lá tentando te derrubar, tentando botar o avião no chão, quer dizer, é a mesma coisa, está com um psicopata do lado. Então assim, é perigoso o negócio. E ele não, ele tentou o tempo todo fazer um governo, e embora com algumas falhas que ele possa ter cometido, não sei, o cara é humano, né? Mas assim, lidar com um político é muito difícil, porque dá um ser humano, né? O ser humano de um modo geral é complexo. Você não consegue agradar todo mundo porque cada um tem sua forma de pensar, tem sua forma de interpretar, a interpretação é livre, e cada um tem uma formação. Essa formação é que faz com que as pessoas às vezes julguem e façam precipitações. Aí depois, lá na frente, vão perceber que erraram, tomaram uma medida intempestiva e prejudicaram uma população inteira por conta de uma medida errada. Isso aí já aconteceu e a gente é praticamente passível desse tipo de situação. Não tem como você escapar, porque as reuniões que ocorrem são em cúpulas, elas não têm assim uma definição mais expressiva. É difícil, cara. Não, mas o senhor não acha que quando a gente passa pano assim para essas questões que o Bolsonaro traiu e hoje ele faz assim, nessa ideia de, não, mas não tem como, o sistema tá contra ele tentou e tal, tipo, a gente tá indo no caminho errado, a gente tá meio que corroborando as atitudes ruins dos políticos, porque, por exemplo, outra questão que a gente criticava muito enquanto direita era o uso do fundo eleitoral, a gente era contra privilégio. Pois é, não é? Mas depende dele, não depende. Você vê, o pessoal votou e todo mundo vai em cima e quer o negócio. Mas ele sancionou. Não, muita gente entra na política exatamente para isso, cara, para se favorecer. Você vê, eu acho que todo mundo só deveria entrar para a política quem tem condição financeira de bancar sua campanha, ou então que é conhecido, igual o Tiririca. Vaquinha, né? Você vê o Tiririca. Quem não é conhecido faz vaquinha. O brasileiro não vota em você porque você tem competência, ele vota porque você é conhecido, que você é um cara querido. Você vê, o Tiririca não tinha condições, por exemplo, de ganhar uma eleição. E ganhou, e depois levou uma série de deputados sem expressão nenhuma. Sim. Se você for analisar, muita gente entrou ali nas costas dele, e ainda hoje eles fazem isso. É um problema do nosso sistema político, proporcional de votação. Então Bolsonaro disse também que ia mudar o sistema político ali, propôs uma reforma. Ele nem propôs, cara. Mas você não muda um sistema da noite para o dia, entendeu? Você tem que ver que a pressão é muito grande. Tudo que acontece vai para o plenário, vai para uma decisão mais expressiva. Aí o pessoal começa a votar, aí vem aquele negócio, você tem que bancar cada grupo para poder individualizar uma medida. Isso é difícil, cara. Quando você começa a fazer esse tipo de jogo, não é você sozinho. Você não toma decisão. Mas eu concordo que se fosse agora isso, aí o Bolsonaro não teria culpa, porque ele tentou, mas ele não tenta. Você coloca em votação, mas tem vários partidos ali que vão fazer torcida para derrubar, quer dizer, aí o cara não vota. Na época da Constituinte, eu estava lá dentro, cara. E tinha nego que não estava nem ouvindo direito o que estava se passando e dizia, não, o que eu votei aí, cara? Aí o cara foi tocar no outro assim, de vota sim, cara, você votou errado, pô, vira zona o negócio. É verdade, então, assim, que tem muito tem uns interesses. Tem coisa que depende só do Bolsonaro. São poucos, mas eu digo assim, o cara na política, mesmo ele estando no domínio como ele, está no poder e tal, ele não tem todo esse poder que o pessoal imagina, porque ele precisa de articulações com vários políticos de outros setores, porque se ele ficar isolado, faz igual o Collor. O Collor tentou fazer uma jogada isolada e se ferrou. Na hora que foi para... O Collor é uma bosta, né? A gente concorda. Sabe quem que tá com o Bolsonaro hoje, mas né? É o Collor. Tentou o governo de Alagoas lá, felizmente perdeu. Mas todo mundo faz isso por interesse. Muita gente pegou e falou que é PL, não sei o que, para ganhar uma boquinha para entrar, para ser eleito. Como já tem vários, eu não vou nem citar para não prejudicar. Mas tem muita gente que fez isso. E depois sai pela tangente. Depois que adquire o cargo, aí sai pela culatra o negócio. Não é legal, entendeu? Mas muita gente usa Bolsonaro disso. Usando o fundo eleitoral. Isso depende só dele, né? Além da sanção que depende só dele também, ele sancionou. O uso, então, nem se fala.
Tipo, é você que escolhe utilizar ou não, né? O Bolsonaro pegou 10 milhões de fundo eleitoral. E ele foi eleito em 2018 sem usar R$1. Não, ele foi porque, você vê, a população viu naquele cara ali um meio de salvar o país, cara. Porque se o Bolsonaro não tivesse entrado o Haddad, a gente já estava igual a Argentina. É uma pena pra gente ver um país como esse aqui ser praticamente jogado no lixo, entendeu? Sim. Virar uma Argentina para você ficar em porta de restaurante comendo o resto de comida e com salário reduzido. Você vê, tem uns debilóides aí que falam isso. Que o certo era pegar o salário e reduzir e depois deixa numa poupança compartilhada. Pô, isso não existe. Ele não consegue fazer isso, por exemplo, com o salário dos ministros, dos deputados, que são 503 lá dentro. Eu duvido que ele consiga, entendeu? Vai fazer com a população. E quem vai se ferrar é a população mais carente. Mas por que o senhor acha que ele está usando 10 milhões de fundos? Não é isso não. Ele não está usando. Tá no Divulga Cândia. Você vê o seguinte, olha, esse projeto que foi citado até por um deputado do Piauí, ele falou o seguinte, que é a favor de instalar um limite de salários. Se o Lula entrar, vai fazer isso. Aí pega assim na sua casa. Você ganha quanto? Eu ganho 15 mil. Quantas pessoas na casa? Não, são 3. Então você só precisa de 2.100, é 700 por pessoa. Quer dizer, você vai viver o restante do seu salário, vai ficar numa poupança compartilhada com Satanás, porque você não vê mais nunca. Então isso é uma forma de tapear a população. Isso eu não ouvi não, mas tá doido, é um absurdo. Cara. É um absurdo, cara. Quer dizer, você perde tua liberdade, você perde teu direito de vida, porque você não consegue mais viver. Aí se você tem um imóvel, ele tem que ser dividido com várias pessoas, você tentando igualar todo mundo por baixo, onde ele que é vagabundo não vai trabalhar. Pra quê, pô, se ele ganha aquilo ali? Então você está estimulando, é a mesma coisa que eles fizeram com esse negócio de cota, de querer botar o cara por cota. Não é cota, gente, é melhorar o ensino para todo mundo, dar condições a todo mundo e não pegar e ficar fazendo cota. Que cota? Eu não quero um piloto, por exemplo, de avião que passou por cota, entendeu? Mas tem que ter capacidade. Agora, eu acho até que a cota seria boa, assim, importante, assim, social, né? Social, mas social, você vê o seguinte, não racial. Mas só porque o cara é de cor, ele é um cara que merece entrar por cota. O problema não é a cota em si, pra ele, é a forma, entendeu? É tipo, cota racial, deveria ser cota social. Lógico. Quem, tipo, tem menos recursos financeiros, teve menos condição de vida, aí ele vai entrar por uma cota ali de pessoas nessa condição, entendeu? Agora, por cor é realmente sacanagem. Não, é sacanagem, porque tem muita gente que é negra e tem de boa educação. Tem uma formação boa financeiramente. Não, tem gente boa financeiramente e intelectual, entendeu? Sim. Tem muita gente aí, então não é por causa da cor. Eu conheço. Mas no final das contas, ali, sobre o privilégio que a gente estava falando, o pessoal negro só não reclamou. Bolsonaro está utilizando muito também. Porque eles estavam sendo favorecidos, senão eles tinham entrado com processo, entendeu? O problema é que eles estavam sendo beneficiados, aí ninguém tomou as dores, ninguém ficou argumentando nada. Por isso que prevaleceu isso aí, senão eles tinham derrubado de cara, entendeu? O senhor estava falando sobre salário aí e tal, essa parada de balizar com limite o salário. Isso, Mas é de lascar também quando a gente vê no funcionalismo público o teto lá em cima, muita gente ganhando esse teto do salário do funcionalismo público, ministro do STF aumentando o salário, é um absurdo, É um absurdo, pois é. Tipo, o presidente da República aumentar o salário é um absurdo também, né? Absurdo, porque o Bolsonaro fez isso no meio da pandemia. Mas sabendo que a população, a maioria passa baixo aí com salário ridículo, é uma humilhação para toda a população. É uma falta de respeito, na realidade. Então tem muita coisa errada, cara. Se você for atrás, você fica horrorizado.